que é importante aqui? Quando a gente está olhando para o T de estadiamento dos tumores renais, você tem lá de T1 a T4, geralmente é baseado em tamanho. Os principais números aqui é 7 centímetros, 10 centímetros, T1, T2. Além disso, a gente vai pensar em que T3, quando a gente tem infiltração dos tecidos perirenais ou da veia cava, e a veia cava pode estar infiltrada no abdômen só ou no tórax. E isso, presta atenção que isso vai cair na sua prova mais cedo ou mais tarde. Isso não é critério de ressecabilidade, mesmo que esse trombo suba até o átrio. Isto posto, quando você tem infiltração do tecido perirenal, você está falando em T3. Se você tiver infiltração da adrenal, você está falando em quê? Em T4. Agora a pergunta, né? Se você tiver uma infiltração da adrenal contígua com a lesão primária, é T4 ou M1? A adrenal é uma outra glândula. Você está falando de um tumor renal. A adrenal é outra estrutura. Se você infiltrar a adrenal por contiguidade, você está falando de T4 ou M1? Esses dados são importantes porque eles te ajudam a entender a complexidade do caso e eles te ajudam a ter uma ideia da importância do que você escreve no seu relatório. A essa altura do campeonato, né, e principalmente nas provas, não vão te cobrar isso, mas na vida é importante. E você nem sempre pode fugir, né? Às vezes você tem que enfrentar, só vai ter você e você que vai laudar isso aqui. Então, quando você procura a adrenal, ó, a adrenal direita está aqui, ó. Você procura a adrenal esquerda, você não consegue caracterizar a adrenal esquerda de forma completa, tá? Você vê o que parece ser uma asinha dela aqui e a outra aqui, mas você não individualiza a adrenal. Então a adrenal ela está envolvida de forma direta e contígua pela neoplasia. Então você está olhando para uma neoplasia renal T4. Se você tivesse uma lesão renal pequena e um nódulo na adrenal com as mesmas características, hipervascular, com um tumor renal hipervascular bem caracterizado, você estaria olhando para quê? Para um T4 ou um M1? Se as lesões não forem contíguas, você vai pensar em metástase à distância, ok? Então é importante você fazer essa diferença, porque isso pode impactar no manejo do paciente. Depois que você olhou as lesões, as características primárias, né, o T da lesão, o que você vai olhar? A gente já estava falando disso, do N de linfonodo. E esse N aqui é um negócio que chama atenção, porque há uma protuberância das linfonodopatias, né? A gente tem linfonodos, muitos linfonodos no reto peritônio. Quais são as cadeias? Eu vou colocar algumas setas e vai respondendo ali para mim. Eu vou responder isso depois. Eu quero saber que linfonodomegalia é essa, que cadeia é essa e que cadeia é essa, tá? Essas três cadeias são cadeias importantíssimas do reto peritônio que você tem que saber, porque você vai procurar linfonodo aqui sempre, para todas as patologias, tá? Qual é o azul, qual é o verde
e qual é o roxo. A gente tem linfonodo mais alto, aqui ó, retrocrural. Então a gente já tem linfonodo ascendendo junto com o caminho do ducto torácico. Quando a gente olha para cá, a gente tem linfonodo retroperitoneal na cadeia para-aórtica esquerda. Entre a veia cava inferior e a aorta, eu tenho a cadeia interaorto-caval. Atrás da veia cava, eu tenho o quê? Retrocaval. Mais fácil do que isso não fica, não fica? Os nomes eles são auto-intuitivos. Agora, esse provavelmente, agora a gente está falando de linfonodos grandes. O que a gente pode fazer aqui? Medir um linfonodão desse. Aqui você não está conseguindo definir onde começa e aonde termina. Se você janelar, você fica com a impressão que tem um linfonodo aqui e que tem um outro aqui. Ou que tem um aqui e um outro aqui fora, talvez mais um, mais dois. Será que eles estão formando um conglomerado? E essa é uma dúvida comum na hora da gente medir. Por quê? Do ponto de vista do RECIST, qual é o tamanho que a gente vai utilizar para chamar um linfonodo de doença mensurável? Quais são as dimensões? Linfonodos maiores do que quantos milímetros? Linfonodos maiores do que 15 milímetros vão poder ser chamados de doença mensurável. E você pode caracterizá-los. Na verdade, é sua obrigação já deixá-los. Como é que você vai escolher? Escolha os que qualquer pessoa teria mais facilidade de identificar e medir no lugar certo. Então, esse aqui, retrocaval, me parece, embora não seja o maior, ele me parece o mais fácil de medir. Então, no menor eixo, a gente tem 25 milímetros. Rodrigo, como é que eu acho o menor eixo? Você mede o maior eixo que você conseguir e traça uma linha perpendicular ao maior eixo. Já parou para pensar nisso? Como é que você mede o menor eixo do linfonodo no plano axial? Você encontra o maior eixo e traça uma perpendicular a ele. Esse vai ser o menor eixo desse linfonodo. Você vai traçar a linha perpendicular, naturalmente, aonde você for conseguir esse eixo. Então, esse eixo é o eixo mais reprodutível desse linfonodo. Então, esse aqui é uma lesão alvo, mensurável e alvo. Esse está mais difícil. Você tem dúvida se ele é ou não é uma lesão única. Então, como é que você faz no dia a dia? Você pode medir essa lesão e documentar essa lesão. Faz a sua imagem-chave para outro colega que pode pegar no Pax ou pegar no filme que você enviou, no CD que você enviou e saber exatamente qual é a lesão que você está medindo para ele poder comparar nos estudos depois da terapia sistêmica. Isso a gente está falando de neoplasia renal, mas pode ser para qualquer neoplasia. Documente a lesão que você mediu. Por quê? Não é raro que as lesões, às vezes a gente tem um conglomerado aqui e passa pela terapia, essas lesões, elas podem, quando elas são pequenas e crescem, elas podem coalescer e o contrário também pode acontecer, elas podem fazer o que a gente chama de split. Elas podem reduzir de tamanho e ao invés de ver uma bola grande única, você vai ver 3 pequenas de forma separada. E aí como é que você vai comparar, já que agora elas estão separadas? Então é importante que você documente essa informação.